Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é César Augusto, né? Sou professor da rede pública já há mais de 25 anos, sou especialista em direito educacional e quero bater um papinho com vocês aqui hoje, com alguns professores, né, que estão aí na correria aí, né, atrás aí da sua aprovação no concurso público aí. Então a gente vai ver alguns erros aqui que muitos professores cometem, tá? Então os principais motivos que impedem um professor de ser aprovado em um concurso aí, né, público aí, são vários. Então, a gente vai estar vendo aqui alguns deles aqui, conversando com vocês aqui, né? Não esqueça de seguir o nosso canal aqui, tá bom? E você que quer estudar, você pode também estar aí embaixo aí na descrição lendo aí, e a gente pode estar te ajudando aí, tá bom? Então vamos lá. A gente vai ver aqui alguns erros, tá? Eu coloquei 6 erros aqui que são mais comuns aqui, que todo professor que vai prestar um concurso público, a maioria comete, tá bom? Não vou falar que são todos os professores, mas a maioria comete esses erros aqui. Então, vamos começar com o primeiro aqui, ó. Estudar sem um planejamento. Aqui é um dos casos aí que acontece com vários professores, né, com vários candidatos aí. Começa a estudar sem, né, assim, cronograma nenhum, né, apenas quando sobra tempo, que já está errado, né? Como é que você quer passar no concurso se você não dedica um tempo para você estar estudando? Como é que você quer passar no concurso se você não tem um cronograma? Né? E acaba, às vezes, dedicando também muito tempo às matérias já que você gosta e deixa de lado as que mais caem na prova. A gente sabe que uma prova hoje, um concurso público, é de 50 questões, né? Geralmente cai ali 5 de português, 5 de matemática, 5 de informática e a restante é tudo a parte de especialização, né? Toda a parte de legislação. E muitas vezes a pessoa só quer estudar a parte que ele gosta ali, que é matemática ou português. O resto você vai fazer na sorte. Muito professor, um pouquinho, porque 50% dos inscritos, eles vão fazer a prova na sorte, não estudam, tá? Os outros 25% estudam mais ou menos, né? E apenas 25% é que estudam ali com um cronograma, né? Ele faz ali certinho o seu plano de estudo ali, né? Mas a maioria não faz isso, tá bom? A gente vê bastante, eu sempre estou oferecendo concurso, já sou professor há 25 anos, né? Sou concursado, e a gente tem visto aí, sempre estou fazendo concurso para poder estar sempre, né, me atualizando, também procurando melhorar a situação, né? Então a gente sempre está fazendo aí. Então a gente vê isso. E como que você pode evitar tudo isso, né? Você tem que ter um plano de estudo aí semanal. Estuda semanalmente aí, tira pelo menos uma hora por dia, né? Meia hora por dia, pelo menos que seja, tá? Coloque metas ali e também revisões. Faça sempre revisões. Muitas pessoas não fazem revisões, infelizmente, né? Então, essa é a primeira meta aí, né? Estudar com planejamento, tá bom? Faça um plano de estudo aí, semanal, com metas e revisões aí. Aqui a gente está vendo que o que o professor não faz é estudar sem planejamento, né? Então, isso aí, muita gente estuda sem planejamento aí. A segunda meta que eu quero falar com vocês é ignorar o edital. Então, abriu o concurso lá. O que que a maioria do professor faz? Ele já vai direto fazer a inscrição do concurso. Ele não lê o edital. E às vezes a gente vê nos grupos de professores, né, perguntando, o que está escrito lá no edital? Ele mesmo não lê, ele quer saber o que está falando no edital, o que que outros falam. Mas nem todo mundo lê o edital. É um ou outro. Uns pouco de 100 professores, pô, muito ali, uns 10 aí lê o edital. O restante não lê o edital, tá? Então é comum estudar conteúdos genéricos aí e não analisar o edital da banca organizadora. Então ele pega lá vídeo no YouTube, vai assistir vídeo no YouTube, pega lá informações no Google, algum lugar assim, e vai estudar genericamente, não sabe nem o que vai cair no concurso. Então isso aí faz o candidato perder tempo, né, com assuntos às vezes que dificilmente vai ser cobrado, às vezes nem cobra, tá? Então eu sempre mostro para meus alunos lá no meu curso lá, né, a gente pega aquilo que vai cair. Porque, por exemplo, você pega a LDB, ela tem vários artigos, não cai todos os artigos, porque nem todos os artigos são para professor ali, tá? Nem todos ali vai ser cobrado pro professor ali na hora do concurso. Uma coisa é a BNCC, né? Ela tem 600 páginas. Você acha que vai cair 600 páginas da BNCC no concurso? Não. Ele vai pegar a parte que é mais cobrada para o professor, tá? Então é isso que a gente faz. A gente pega as partes que são mais cobradas. O ECA. Você acha que vai cair o ECA todinho no concurso? Não. O ECA também pode ser para concurso de professor, concurso de militar, concurso para enfermagem, tá? Para várias outras áreas também, para psicólogo, tá? Então, cai para outras áreas também. Então, a gente estuda aquilo que é pedido para professor. E como é que você pode evitar isso aí, né? De ignorar o edital? Estude exatamente o conteúdo programático do edital aí e conheça o perfil da banca, né? Que é importante também saber a banca da VUNESP. A VUNESP é uma prova mais difícil, bem elaborada.
Então, realmente vai passar naquele concurso da VUNESP quem realmente estudou o conteúdo. Quem não estudou, dificilmente passa no concurso da VUNESP, porque ela é cheia de pegadinha, é bem elaborada a prova. Aí você vai fazer um Avança São Paulo, que é uma banca mais fácil, né? Ao meu ver, é mais fácil de passar. Tanto é que passa muita gente. Então não chama todo mundo, né? Chamou, passa bastante gente, só vai chamar o número de vaga que precisa. Então, por ser mais fácil, muita gente passa, né? Da Agir ou da Publiconsult, que é uma outra que sempre, né, tem visto também cobrando aí concurso aí pro professor. Então, são bancas mais fáceis. Geralmente a da VUNESP é difícil, a da FGV é difícil. Tem umas bancas que são difíceis. Então, você tem que conhecer aí, né, a banca, né, olhar outras provas anteriores, tá bom? Para poder passar no concurso, porque não é de qualquer forma. Então, você tem que olhar o edital. Olha o edital da VUNESP, sei que está pedindo. Vai estudar em cima daquilo que está pedindo. Ah, olha o edital da Avança São Paulo, ou das outras aí. Tá? Estuda aquilo que está pedindo ali. Então, por isso que eu falo, muita gente ignora o edital, começa a estudar de forma aleatória, né, de forma genérica aí, pegando um monte de vídeo, nem sabe se vai cair aquilo ali no conteúdo, que é da programático da prova, né? E infelizmente perdeu tempo, tá? Então estuda aquilo que a banca vai pedir, tá bom? O conteúdo ali que está no edital ali, tá ok? O terceiro erro é não resolver questões, tá? É ficar só lendo a apostila e assistir às aulas na internet, por exemplo. Né? Pega lá alguma apostila na internet, alguma aula na internet, pronto, tá? Não basta você fazer só isso. Muitos professores fazem poucas questões, tá? E checam a prova e chegam lá na prova lá sem conhecer o estilo das perguntas. Não sabe se as perguntas é, por exemplo, de certo ou errado, ou, né, colocar, por exemplo, quais das afirmativas está correta, um, dois, três, quatro, ou né, somente a B, C ou D que está certo, né? Então, tem questões que eu falo sempre para meus alunos. A própria a afirmativa ali, ela já dá a resposta para a gente, tá bom? Então é importante você eh, não só ficar lendo apostila ali, né, assistindo aula na internet. Não basta só isso. Muitos professores faz isso, não dedica a questões. Então pega questões de provas anteriores, tá bom? Por exemplo, eu tenho um aplicativo que eu fiz, né, para meus alunos, é um aplicativo exclusivo. Tenho do PEB 1 e tenho do PEB 2, que é para professores especialistas, né? Então, ali naquele aplicativo que eu criei para meus alunos, é só conteúdo, tá? E ali tem simulados. O simulado é feito totalmente em cima dos conteúdos. Por quê? Porque você precisa decorar o conteúdo. É o conteúdo que você precisa saber. Então, se você sabe o conteúdo, na hora da prova, você vai assim, ficar fácil para você poder estar sendo aprovado no concurso. Eu tenho alunas que gabaritaram concurso na área da parte específica, legislação e tendência pedagógica, tá? Tem vários alunos. Então, de todos os alunos que eu tive até agora no meu curso, assim, de cada 15, 20 que passam que prestam concurso, né, de alunos, que eu sempre estou abrindo turmas, e a gente estuda ali ponto em ponta o material, tá? É assim, 80, 90% delas são aprovadas. Não quer dizer que vai ser chamada, mas que são aprovadas. Por quê? Porque a gente pega a parte que mais é cobrado do professor em concurso, tá? Português e matemática a gente não faz. Não tem no meu curso. Meu curso é só a parte específica, legislação, né, a parte pedagógica ali, tá bom? Então, como é que você pode evitar? Começa a resolver centenas de questões aí na banca, das bancas e analisa ali. No nosso curso a gente faz isso. A gente vê um artigo, vê um mapa mental daquele artigo e uma, duas questões a vez de bancas ali anteriores sobre aquele próprio artigo ali. Então a gente vai fazendo assim que a gente estuda, né? E outra, eu sempre cobro dela para elas responderem na aula. Por quê? Porque eu gosto que elas participem, que seja uma aula bem didática, assim como se estivesse na sala de aula dando aula para as crianças. Eu faço a mesma coisa com elas, é elas que respondem. E eu falo assim, ó, não precisa ficar com vergonha de responder, porque a hora de errar é agora. Na hora da prova não é hora de errar. Então você vai lembrar, muitas delas, nossa, professor, lembrei de você lá na prova, lá lembrei do que você falou, aquela questão. Né? Então, por quê? Porque eu sempre cobro. Se errar, não tem problema. Você vai lembrar depois na prova que você errou, né? E na prova você não vai errar, tá bom? Então, como evitar isso aí, né? Comece a resolver centenas de questões aí. Faça questões anteriores, tá bom? Isso aí vai te ajudar muito, porque muitas vezes algumas bancas caem perguntas, questões similares a que já caíram, tá? Então fica bem mais fácil de você responder. O 4 é não revisar o conteúdo. Quem apenas estuda novos assuntos acaba esquecendo grande parte do que aprendeu. A revisão é essencial para consolidar a memória. Então você tem que estar sempre estudando ali, tá bom?
Porque a gente vê, você pega a LDB, por exemplo, ela tá costuradinha, totalmente costurada, tá? Cheio ali de leis complementares ali dentro ali, tá bom? Mudou bastante coisa. Só esse ano já teve várias alterações na LDB. Então você tem que estar estudando os assuntos novos que foi colocado ali e mais aqueles que você, né, já viu anteriormente. Então como é que você pode evitar? Faça revisões periódicas aí, 24 horas, né, 7 dias, 30 dias, por exemplo aí, tá? Utiliza aí resumo, mapa mental, tá bom? Então tem que estar sempre revendo aí o conteúdo, tá? A quinta Bom, a quinta é estudar sem método de memorização. Você tem que ter um método. Muitos professores estudam por horas, mas poucos dias depois percebem que esqueceram boa parte do conteúdo estudado. O problema não é falta de inteligência, e sim a ausência de uma estratégia para fixar o que foi aprendido, né? Então é isso que acontece com muitos professores, tá? Ele não tem meta nenhuma, não tem um método, né? Como eu falo, lá nós estudamos que o nosso método é o quê? É estudar o artigo, ver o mapa mental e ver questões. Esse é um método que a gente faz, tá? Todo artigo tem mapa mental e tem questões. Então, a gente faz assim. É uma forma de você memorizar o conteúdo que você está estudando. Não adianta você ler todinho a LDB e aí depois for fazer questões, por exemplo, lá no final que você estudou tudo. Você vai esquecer. Então, por isso que a gente faz. Estuda um artigo, estuda ali já um mapa mental sobre aquele artigo para entender, para facilitar, e depois já vem questões, uma, duas questões sobre aquele artigo. Então, é uma forma fácil de você acabar guardando, memorizando ali, né, através desse método. E aí eu tenho também um aplicativo que eu falei, que você pode estar abrindo ele, né, estudando os simulados nele ali, na fila do banco, na fila do médico. Então, é totalmente fácil. É um método que eu faço com os alunos, né? Eu falo para eles, olha, é a aula, mas não deixa o aplicativo. Pega o aplicativo sempre que você puder, tá? Então, que você pode evitar fazer o quê? Estudar, né? Fazer anotações, eu sempre falo, faça anotações na apostila, né? Daquilo que a gente está estudando na aula ali. Procura um método eficiente, tá? É mais fácil para você ser aprovado aí em qualquer banca, tá? Então, o problema não é a quantidade de horas que você vai estudar, é a qualidade do seu método, tá bom? Porque as nossas aulas são geralmente 40, 50 minutos, às vezes no máximo, às vezes uma aula mais longa é 1 hora e 20. É o método nosso é esse. Não adianta ficar estudando o dia inteiro, né? Vai num cursinho e fica lá 3, 4 horas estudando lá. Você vai esquecer. Então, se você estudar 1 hora por dia, tá? Você tem um método de estudar 1 hora por dia e fazer questões, pronto, é suficiente para você, tá bom? Sexta, desistir antes da aprovação. Muitos professores fazem uma ou duas provas, não conseguem a classificação desejada e abandonam o objetivo. Ah, vou fazer outra coisa. Eu mesmo, na minha turma, quando me formei, eram 38 alunos na faculdade. Dos 38 que estão dando aula, é uns 10. O restante tudo desistiu. Não passou em concurso nenhum, não conseguiu fazer, né, passar em concurso. Estão trabalhando no comércio, né? Então, você vê, muitos professores fazem isso, né? Faz uma, duas provas, não passa, desiste, né? Por quê? Porque às vezes não tem um objetivo específico, não tem um método de estudo, tá? A aprovação costuma ser resultado de constância, né, experiência e aperfeiçoamento. Então você tem que estar ali sempre constante, estudando, perseverando. A experiência dos concursos já te ajuda bastante e vai aperfeiçoar aquilo que você precisa para ser aprovado, tá bom? Como é que você vai evitar então? Encare cada concurso como um aprendizado. Repetiu? Prepare para o próximo, tá? Analisa ali os seus resultados, o que que deu certo, o que que não deu, o que que você precisa melhorar, né? Identifica os pontos fracos seu ali na prova, o que que você mais errou, né? E continue se preparando. É assim que você vai passar. Não desista não, tá? Nós vemos aí que está abrindo concurso direto aí, processo seletivo. Esse ano tem bastante concurso para abrir, né? Então não desista, tá bom? Não desista não. Continue aí. Você precisa só de um método só. Tem que pagar o preço. Muitas vezes as pessoas não querem pagar o preço. É fácil passar no concurso? Não, né? Graças a Deus, todo concurso que eu tenho feito, eu tenho passado, né? Recebo, ontem mesmo eu recebi um telegrama, né? Chamando para assumir a sala, né? Eu nem, não peguei, não vou, né? Assumir lá. Declinei, fiz mais para me testar mesmo, para ver como é que eu tava, minha situação. Então, eu sempre estou fazendo concurso, né? Então, às vezes, você precisa insistir. É lógico que eu também, quando me formei lá nos primeiros concursos, eu repeti um monte de vezes. Por quê? Porque eu não tinha um método de estudo. Não estudava direito, assistia coisa aleatória no YouTube, não era nem o que ia cair, né? Não olhava o cronograma, não olhava o edital, estudava por conta própria. Não passava. Quando eu comecei a passar nos concursos? Quando eu comecei,
né, a criar um método. Fiz uma especialização em direito educacional, né? Comecei a estudar, fui pegando BNCC, tendência pedagógica, PPP, PNE, né? Então eu fui estudando o ECA e LDB, então eu fui me aperfeiçoando. E é assim, hoje, né, quando eu estou dando aula, eu estou estudando junto com meus alunos. Então, na parte específica, eu vou muito bem. Matemática eu gosto também, até vou bem. A minha fraqueza é um pouco mais em português, mas eu faço o suficiente, né? Então, isso é importante também, tá? 10 frases que todo professor precisa ouvir, mas não gosta, tá? Infelizmente, não gosta. A maioria dos professores que não tem constância, que não tem um método, se falar isso aqui para eles, eles não gostam. Você precisa parar de procrastinar. É o que mais professor faz, é isso, é procrastinar. Ah, eu não tenho tempo, que dê tempo eu estudo, né? Então, infelizmente, a maioria dos professores procrastinam. A hora que der, eu estudo. Por exemplo, sempre tem gente perguntando para mim do meu curso, né? Direto. Muita gente manda no meu WhatsApp, quer saber do seu curso, como é que funciona, como é que é, tal, tal. Ah, tá, eu vou ver certinho aí, assim que der, eu entro. Né? Então, assim que der. Quer dizer, não é prioridade para ele, né? A prioridade para ele é continuar fazendo o processo seletivo todo ano, né? Não pode ter uma conta ali, porque ele fica com medo do próximo ano não passar no processo seletivo, né? Então todo ano fica em processo seletivo, processo seletivo. E não tem um objetivo específico de ter uma vaga, né? De ficar ali sossegadinho, né? Tá ali, não precisa mais ficar aquela pressão todo ano. Dá até dó de ver professores, né, que prestam processo seletivo. É uma pressão danada no final do ano. Como é que vai ser o ano que vem? Se vai conseguir passar, se não vai, né? Por causa do quê? Por causa da procrastinação, tá? Outros culpam a banca. Ah, a culpa é da banca. Não, a culpa não é da banca, a culpa é sua, tá? Não é da banca, é sua que não estuda direito, não tem um método, né? Não estuda o edital, não vê o que que vai cair, né? Estuda a forma aleatória. Então a culpa não é da banca, é sua, tá? Outra, experiência em sala de aula não substitui preparação para concurso, tá? Se eu falar isso para eles, eles acham que a sala de aula já é uma experiência para você poder passar no concurso. Não. Tanto é que quando a gente sai da faculdade, 90% praticamente você vai aprender na prática, na sala de aula. Eu mesmo, quando eu saí da faculdade, eu toda hora estava pedindo ajuda para os colegas do lado, não tinha vergonha não, porque a faculdade ela não prepara você para a sala de aula, ela te dá ali somente a parte de, eh, como é que fala, teórica, tá? Nem preencher um diário de classe você vai aprender na faculdade, você aprende na prática, na sala de aula mesmo, no dia a dia, tá? Então é isso que acontece. Outra, né? Quem faz poucas questões dificilmente passa. É verdade. Quem faz poucas questões não passa no concurso mesmo, tá? Outra, você não perde para os mais inteligentes, perde para os mais preparados. Como eu falei, 50% não se prepara para a prova, faz a prova nas coxas, na sorte, né? Só que tem gente se preparando enquanto isso. Passar em concurso é método, não sorte, tá? Isso é verdade. É um método, não é sorte, tá bom? Não é sorte, não. É um método. Tem gente que acha que é sorte. Ah, passou porque teve sorte. Não. É método. Você tem um método, você vai passar. Não importa quantos concursos você fazer, mas você vai passar. Se você continuar estudando do mesmo jeito, o resultado tende a ser o mesmo. E é verdade. Se você continuar fazendo a mesma coisa, o resultado sempre vai ser uma coisa, tá? Bom, conhecer a teoria não significa saber resolver a prova. Isso é verdade. Muita gente sabe teoria, mas chega na hora de resolver a prova e não sabe. É porque a prova ela tem muitas pegadinhas. Eu sempre mostro as pegadinhas para meus alunos na hora lá, né? Ela troca muita palavra. E às vezes os alunos não prestam atenção. É a questão por bobeira, às vezes. Bom, seu maior obstáculo pode ser acreditar que já sabe o suficiente. É o que a maioria das pessoas faz, né? Acho que já sabe o suficiente, não faz um cursinho, não prepara, né? Vai fazer a prova na sorte. Bom, enquanto você procura desculpa, alguém está estudando e conquistando a vaga. Realmente, enquanto você está dando desculpa que não tem tempo, que né, a hora que der você estuda, tem gente estudando e conquistando a vaga, né? Infelizmente. Então, se eu fosse perguntar para você, por exemplo, né, quanto que você pagaria, um exemplo, abriu concurso numa prefeitura, aí o prefeito fala assim, ó, 5 vagas eu vou vender. Um exemplo, lógico que não pode, mas um exemplo que se pudesse. Quanto que você estaria disposto a pagar por uma das vagas? Se falasse, ó, R$ 10.000 a vaga, você pagaria os 10.000?
Acredito que muita gente pagaria, né? Agora, você não precisa pagar para ter uma vaga, você só precisa estudar, só isso. Estuda, tá? Uma mensagem final para você que eu vou deixar. A maioria dos professores não é reprovada por falta de capacidade, mas por falta de estratégia, tá? Um estudo organizado, com foco no edital, muitas questões, revisões constante e persistência aumenta significativamente aí as chances de aprovação. É isso que você tem que fazer, tá bom? Esses fatores costumam fazer mais diferença do que simplesmente estudar por muitas horas. Tá? Tem gente que estuda muitas horas aí e não consegue passar, porque não tem um método, não tem persistência, tá? Não faz revisão, tá bom? Isso aí tudo é importante. Então comece a fazer isso aí. Comece a fazer que você vai ver que você vai conseguir, tá bom? Meu nome é César Augusto, tá? Como eu falei, sou especialista em Direito Educacional. Nós temos um curso, se você quiser, né, fazer parte do nosso curso aí, clica abaixo aí na descrição aí, você vai ver aí, tá bom? O direcionamento aí. Nós temos um grupo também de WhatsApp de alunos lá. E tem o curso lá também, né? Só de aulas gravadas. Se você quiser um curso de aula gravada, é um curso bem barato para ajudar vocês mesmo. O intuito que não é ganhar dinheiro, mas sim ajudar futuros colegas aí, tá bom? E o nosso aplicativo. Se você tiver interesse no nosso aplicativo, chama aí, tá bom?